E aí, galera intensiva, o meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Fisioterapista. Nessa carona de hoje, a gente vai falar sobre o AVC, o acidente vascular cerebral. E para conversar com a gente sobre o AVC, eu vou levar a minha amiga Francine Mendonça, que é médica neurologista. Vamos embora nessa carona? Bom, pessoal, estamos aqui com a Francine. Oi, Fran, tudo bem? Oi, tudo ótimo. Vou deixar a Francine se apresentar e falar com vocês um pouquinho. Então, meu nome é Francine Mendonça, eu sou neurologista, eu fui formada na Universidade Federal de Alagoas, vim para São Paulo, formada em neurologista, formei no IANSP, né? E fiz a subespecialidade no IANSP também em transtorno de movimento. Muito bom. Quanto tempo já está aqui em São Paulo, Fran? Nossa, 6 anos. 6 anos em São Paulo. São Paulo abraça, né? São Paulo envolve você, não deixa você voltar mais. Você vê que nem para Maceió ela quis voltar. Pois né? é. Que difícil. Morava no paraíso. Né? Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre o AVC. Então, nada mais justo a gente começar sabendo o que é o AVC, né? Então, Fran, o que é o AVC? Quais são os tipos que a gente tem? É muito importante esse tema, você está abordando isso, passando para a população, porque é a segunda doença que mais mata no país, tá? E assim, o que é o AVC? O AVC, de uma forma simples, é uma doença das artérias do cérebro. E geralmente nós classificamos ele em 2 tipos. Nós classificamos ele em AVC hemorrágico e AVC isquêmico. O AVC hemorrágico é quando ocorre a ruptura dessas artérias e o sangue extravasa, né? E nós temos o AVC isquêmico, é quando em algum ponto dessa artéria o sangue engrossa, forma um coágulo, entope essa artéria e aí o fluxo, o sangue não consegue atingir as células cerebrais, essas células morrem, né? Aí nós temos o AVC isquêmico. E assim, falando um pouquinho do AVC, 3 a 20% das pessoas que têm AVC morrem nos primeiros 30 dias, 30 a 50% delas ficam dependentes, 70% não conseguem voltar ao trabalho. Então você vê como é importante a gente saber um pouquinho do AVC, né, para tomar as medidas adequadas. Uma dúvida que veio agora, a gente fala bastante AVC, mas a gente também escuta AVE ou outras siglas um pouco diferentes. Tem alguma diferença? Não, na verdade, denomina a mesma, a gente AVC, acidente vascular cerebral, né? AVE, acidente vascular encefálico. Então, alguns chamam de derrame cerebral, né? De uma forma mais simples. Então, são termos, né, que se direcionam para o mesmo fator. No fim, a gente está falando da mesma coisa. A mesma coisa. E como que a gente faz para saber quais são os sinais, assim, para eu saber que eu estou tendo um AVC ou que algum colega próximo está tendo um AVC? Como que a gente faz para detectar esses sinais? Quais são eles? Excelente. O primeiro ponto é saber que acontece de uma forma súbita, tá? Então não é algo que vai acontecendo, ele acontece, é súbito, tá? E pode ocorrer de várias formas, né? Pode haver perda de força, por exemplo. De repente o indivíduo quer pegar um copo e esse copo pega o copo, cai da mão, ou nem consegue pegar o copo, o braço fica solto, ele não consegue levantar o braço, ou a perna fica arrastando. Muitas vezes nós temos alterações de sensibilidade, por exemplo, um braço fica formigando, ou perde-se a sensibilidade em um dos braços. Nós podemos ter também alterações na coordenação. Vai pegar um objeto e não acerta o alvo, por exemplo. Alterações no equilíbrio, né? Desequilíbrio, tendências de queda, ou então vai caminhar, tende para um lado. Alterações na visão, a visão pode ficar dupla, pode se perder a visão em uma parte do campo visual, tá bom? Não consegue ver de um lado do campo, por exemplo, tá? A boca pode desviar e ficar torta, né? E, enfim, são vários sinais e sintomas. A fala pode ficar enrolada,
pode ficar aquela voz, o pessoal fala empastada, semelhante a bêbado, ou enrolada mesmo. Muitas vezes não se consegue compreender situações, reconhecer locais. Então, assim, é uma vasta gama, né, de sinais e sintomas. E outra coisa também é uma dor de cabeça súbita, né, que atinge a sua máxima intensidade no primeiro minuto. Isso também pode indicar um AVC, tá? Então a gente tem isso acontecendo de uma forma aguda, né? E é possível isso eu mesmo perceber em mim e dá tempo de eu buscar ajuda ou falar para alguém que eu tô sentindo alguma coisa e buscar essa ajuda por mim mesmo? Ou isso é mais fácil quando eu percebo em outra pessoa? Olha, é perceptível sim quando você tem preservação de consciência. Por exemplo, você perceber que a tua mão tá fraca, que o teu lado tá diferente, tá sentindo diferente do outro lado, que a tua voz está enrolada, tá impassível. Você mesmo pode perceber isso, que a tua visão tá dupla e essa duplicidade não passa, né? Essa perda de visão em alguma parte do campo também não está passando. Opa, tem alguma coisa estranha. Então nós podemos, a boca que ficou torta, né? Nós podemos sim perceber e buscar o atendimento, não necessariamente o outro precisa, né, perceber na gente. Isso que é importante, né? Esse conhecimento, né, dos sinais, para ser uma coisa perceptível, que você consiga ter uma noção e buscar uma ajuda o mais rápido possível, né? Ou alertar alguém, ou mesmo você perceber isso em alguém e ajudar essa pessoa a buscar ajuda. A gente tem até algumas campanhas, né, que mostram, né, determinados sinais, aqueles mais comuns, né? Sim, que é né? para o próprio leigo poder ajudar nesse processo, né? Isso claro, é bem... ajudar no auxílio, a procura de assistência médica, né? Que pode fazer toda a diferença. Quanto mais rápido, provavelmente, melhor o prognóstico, né? Sem dúvida. Então, assim, já entra a questão. Quando se perceber esses sinais, não atrasem. Procurem assistência médica. Então, nada de, eu vou esperar esses sintomas passarem, ou dar medicação, ou colocar a pessoa para dormir, se vem outra pessoa, nada disso. Então, liga para 192, chama o SAMU, tá? O SAMU vai te levar para um local, né, que tenha tomografia. Por que é importante isso? Porque o AVC hemorrágico, isquêmico, eles têm tratamentos diferenciados e têm mecanismos diferentes, mas a forma com que eles se apresentam pode ser muito semelhante, né? Então, perder a força no braço, você pode ser a apresentação inicial tanto de um AVC isquêmico quanto de um hemorrágico. Então, quando se faz uma tomografia, a gente consegue saber se existe sangramento, tá bom? Então é importante que se leve a um local que tenha, né, esse exame. E outra coisa é que o ideal é que seja o mais rápido possível. Por quê? Porque existe um tratamento em que se aplica uma medicação trombolítica, que nós chamamos, na veia, tá? E essa medicação, ela pode dissolver, por exemplo, o coágulo que foi formado no AVC isquêmico. Então, a gente consegue fazer isso em até 4 horas e meia. Logicamente, existem muitos critérios, né, que nos permitem ou não administrar essa medicação, né? Mas o médico, o neurologista, ao receber, ele vai avaliar os sintomas, vai afastar as causas que impedem o uso dessa medicação, e uma vez que esteja tudo dentro do protocolo, a gente consegue fazer essa medicação em até 4 horas e meia do início dos sintomas, na tentativa de dissolver esse coágulo e melhorar, né, a recuperação do paciente, né? Então, ao perceber algum sinal, o sintoma do AVC, o ideal é que a gente vá o mais rápido possível para um serviço médico, para que aí o neurologista consiga fazer o diagnóstico, que pelo que você falou vai ter que ser por imagem, por uma tomografia, para que ele saiba diferenciar o que está acontecendo, para ele tomar a atitude mais correta para cada tipo. Isso, é nesse caminho, exatamente. E outra coisa é que, assim, nós temos também, né, a Anvisa autorizou, né, aprovou tecnologias que permitem a gente saber a área que já morreu, né, cerebral, a área do cérebro que já não tem mais possibilidade de recuperar,
e aquela área que está sofrendo, mas que tem chance de recuperar. Então, existem aparelhos, né, existem softwares que a gente consegue diferenciar a área de sofrimento e a área que já não tem, que já morreu, digamos assim, né? E com base nisso, existe uma terapia que pode ser feita em até 24 horas, tá? Que corresponde, é como se fosse um cateterismo cerebral, né? Nós conseguimos passar um dispositivozinho que geralmente entra pela virilha e vai até as artérias cerebrais, e nós conseguimos captar esse trombo e puxar esse trombo, tá bom? Esse coágulo que se formou. Então, por isso a importância de se chegar o quanto antes na unidade hospitalar, né, para que, na unidade assistencial, para que se tenha tempo hábil de realizar uma terapia, caso ela seja possível, né? Então, isso é importante. Você falou então da trombólise, né? Isso. Que a gente faz até as primeiras 4 horas. 4 horas e meia, geralmente. Isso. Né? Aí a gente tem um procedimento já mais invasivo, né? Avançado, Qual que é o nome desse? É a trombectomia, né? Então é como se fosse um cateterismo cerebral, né? Chama trombectomia. Geralmente se pode fazer em até 24 horas do início dos sintomas. Pelo que eu estou entendendo, a gente vai precisar de um pouco mais de tecnologia, então só determinados centros vão ter acesso a esse tipo de tratamento. Exatamente. Não é todo centro que tem, são alguns que possuem essa tecnologia mais. Mesmo a trombólise, né? A gente ainda tem lugares que não tem acesso, né, total, assim, né, a monitoramento que a gente precisa dar para o paciente depois, a medicação que é dada para o paciente, também é um pouco restrito, né? É verdade. Então, muitas vezes acontece de o indivíduo que tem AVC chegar em um centro que não tem a trombólise, acaba a medicação, né? E aí tem que transferir para outro local, e tempo é cérebro, né? Quanto mais se perde, né, esse tempo, mais o cérebro é comprometido. E tanto a trombólise quanto a trombectomia são indicadas só no caso de um AVC isquêmico, ou também tem indicações em determinados AVCs hemorrágicos, ou o tratamento do AVC hemorrágico é totalmente diferente? Não, o tratamento do AVC hemorrágico é diferente, tá? Quando a gente fala em AVC hemorrágico, aí depende da extensão do sangramento. Quando é um sangramento que não empurra as estruturas do cérebro, digamos assim, não tem aquele efeito de massa importante, geralmente nós indicamos um tratamento conservador, controlando muito bem a pressão, é o principal fator, porque uma pressão que aumente pode expandir esse sangramento. Então, muitas vezes a gente precisa de medicações dadas na veia continuamente para segurar essa pressão e esse sangramento não expanda, tá? Mas quando esse sangramento é importante e empurra muito as estruturas do cérebro, né, causando um grande risco, né, de sequelas graves, existe a possibilidade de uma descompressão cirúrgica, ou seja, de retirar esse sangue, drenar esse sangue para que haja um aumento do espaço para as estruturas cerebrais, digamos assim, né? Eu acho que o pessoal entende dessa forma, né? É até um pouco engraçado, né? Porque apesar do AVC fazer um pouco parte do dia a dia das pessoas, essa nomenclatura não é estranha às pessoas, né? É uma doença bastante comum, as pessoas têm conhecimento e tudo mais, mas às vezes parece tão comum que parece que é uma coisa simples, né? A gente vê que não é tão simples, né? Principalmente o tratamento pode ser muito complicado, né? Podendo chegar até a ser cirúrgico. Exatamente. Né? Então, exatamente. Não é tão simples quanto muitas pessoas imaginam, O né? mais importante é que elas tenham ciência, elas saibam a importância de uma assistência rápida, né? De chamar a assistência, de chamar o transporte o quanto antes, porque é isso. Se tiver uma coisa que eu tenho que deixar aqui hoje, é que tempo é cérebro, não atrasem.
Não dá pra ficar aquela coisa assim, eu vou esperar sair do trabalho, daí eu vou ver o que é isso, né? Não dá pra dar uma medicação e esperar ver se passou aquele sintoma. Você pode estar perdendo a chance, né, de salvar. Exatamente, de ter uma terapia e recuperar desses déficits, não ficar com essas sequelas importantes. E devido a essa complexidade, assim, todo paciente que chega ao hospital com AVC precisa ficar internado? Ou tem um certo número? Uma vez diagnosticado AVC, sim. O ideal é que se fique internado. Pelo menos para um período de diagnóstico, observação. Pelo menos para um período mínimo e até para fazer os exames de investigação mínimos para que se libere o indivíduo com tranquilidade. E quais são os fatores de risco que a gente tem para o AVC? A gente tem determinados fatores, estilo de vida, comportamento que vão interferir na evolução para um AVC ou não? Sim, na verdade, a pressão alta, né? A hipertensão arterial é a grande vilã, tá? Então, quem tem pressão alta tem que estar com essa pressão muito controlada, porque tem um grande risco de ter AVC, né? Se tiver descontrole. O diabetes também, as alterações de colesterol, o sedentarismo, tá, gente? A atividade física é muito importante como prevenção de AVC. Obesidade, né? Ser sedentário tem a tendência a ficar mais gordinho, vai ter obesidade. A obesidade é um grande fator de risco. Algumas arritmias cardíacas, tá? Então, coração que bate descompassado ou que não contrai do jeito que tem que contrair, porque o coração é uma bomba que manda sangue para o cérebro, né? Muitas vezes essa bomba funciona de uma maneira errada, as suas paredes, né? Então, isso pode também ser fator de risco para AVC, né? Então, são vários. Tabagismo, né? Fumo também deve-se evitar, assim como o álcool, né? Deve-se evitar para evitar esse grande problema. Como você falou no início, a gente tem uma certa porcentagem de pacientes que infelizmente vão morrer devido ao AVC, outras vão passar por um período maior de internação, vão se tornar dependentes porque vão perder função, né, devido ao AVC. Então, dentro do período mais agudo, digamos assim, da internação hospitalar, além do tratamento médico, medicamentosos que ele vai receber, o que mais que pode ser feito para o paciente com AVC nesse período ainda intra-hospitalar? Então, aí é importantíssimo, né, a parte de reabilitação também junto, né? Então, a fisioterapia, né, para reabilitação motora, a fonoaudiologia, pessoas que têm alterações de fala, de linguagem, é importante já ir trabalhando. Quanto antes trabalhar e reabilitar com esses profissionais, maior a chance de recuperação. Então, quanto mais precoce esse início, sem dúvida, melhor. Sem dúvida. Porque às vezes tem muito familiar ou muito paciente que às vezes tem um pouco daquela ideia, vamos esperar voltar para casa, vamos esperar um tempinho para começar a fazer os exercícios, né? Atrasa uns dias, porque acho que não é importante. É de suma importância, porque uma vez que o AVC se instalou, aquele déficit se instalou. Agora, a questão é reabilitação, né? E o neurologista, logicamente, vai atrás, através dos exames da causa, né, desse AVC, né? Mas a reabilitação é o trunfo para que você tenha, com o físio, com fono, para que você tenha melhora. Opa, desse lado. Ó, pesado o pé aqui, viu? Não. O cara me surpreendeu aqui na frente. Olha, direção de risco também, viu? Tá vendo? É fator de risco para AVC também. Fator de risco para AVC, aumenta esse a susto, pressão. Né? O susto né? A direção não. Aumenta a pressão, tá vendo? Isso é uma coisa, é verdade, isso é uma coisa que às vezes a gente escuta de pessoas que tiveram AVC enquanto dirigiam e acabaram tendo algum acidente, alguma coisa assim. Sim, inclusive eu presenciei ano passado, lá na frente do hospital, do servidor. Eu estava saindo, indo embora, de repente escutei um carro batendo no poste e de longe deu para ver o cara meio que convulsionando. Então fui lá
ajudar, tal, tudo. E provavelmente foi isso, que ele teve, depois, né, a gente ficou sabendo, ele teve um AVC e acabou batendo o carro, convulsionou e tudo mais. Entendi. E a gente socorreu ele ali rápido, ali na porta do hospital, e ele acabou entrando pro hospital. E aí a gente acabou acompanhando. Depois que o nosso paciente recebe alta, como que é, a gente, na verdade, assim, nesse processo de internação, de alta, hoje com os exames que a gente tem, é possível traçar já um prognóstico de recuperação funcional para esse paciente? Ou isso é muito difícil? Muito relativo, muito individual, né? A gente não consegue estimar a porcentagem, digamos assim, quanto ele vai conseguir reabilitar daquele déficit. Né? O que a gente pode dizer ao paciente, o que, né, os neurologistas passam, é que o quanto antes a reabilitação, mais chance de recuperar. Mas tem pessoas que chegam, doutora, quantos % eu vou recuperar? Eu não consigo dizer. É sou muito bem comum, sincera. né? Eles perguntam pra gente, mas eu vou voltar a andar? São perguntas muito comuns, né? Muito comuns. Eu vou voltar a falar, vou voltar a andar, como é que vai ficar a minha visão? E isso a gente não consegue determinar. A gente consegue orientar para que se faça a reabilitação e se tenha probabilidade de aumentar essa reabilitação, né? Com a capacidade de retorno. E depois da autohospitalar, esse paciente ainda precisa de um acompanhamento? Como que é feito isso? Sem dúvida, né? Precisa do acompanhamento, até porque para traçar toda a investigação de causa do AVC, né? Porque quando a gente fala por exemplo, do AVC isquêmico, existem várias causas. Eu falo para os pacientes, muitas vezes é o coração que não bate no ritmo, é o coração que bate fora do né, que não bombeia adequadamente, forma um coágulo e envia para o cérebro. Isso pode acontecer. Muitas vezes são placas de gordura nas artérias que levam sangue ao cérebro que se deslocam, né, e vão para uma artéria mais distante e entopem essa artéria. Então, geralmente a gente faz essa investigação intra-hospitalar, mas muitas vezes alguns exames, né, pendências de avaliação ficam para avaliação ambulatorial, né? Então, a gente precisa sim dar seguimento a esse paciente, sem dúvida. Neurologista, físio e fono principalmente, a depender do déficit, claro. Então você vê que não basta o diagnóstico do AVC, o tratamento do AVC, é necessário fazer o diagnóstico do que levou aquele AVC. Exatamente. E começar a tratar isso, porque senão ele corre o risco de um novo AVC. Exatamente. Então assim, uma vez determinou que o AVC ocorreu, é isso, é determinar a causa para evitar novos eventos. Então a gente vai muito rigidamente atrás da causa, né? Através de exames como ecocardiograma, como Holter, como Doppler de carótidas e vertebrais, por exemplo. Alguns exames muitas vezes auxiliam, depende de cada caso, claro, mas saber se o sangue tem probabilidade de coagular, porque tem alguns indivíduos que têm deficiências no sangue que fazem com que eles sejam predispostos a formar coágulos. Então, a gente precisa ir atrás disso, principalmente quando o indivíduo é jovem. Então, existem malformações dos vasos do cérebro também que causam o AVC. Aneurismas, né, também são causas. Então, assim, a gente precisa ir atrás do que causou esse AVC. Muito bom. Obviamente, se a gente tem fator de risco, tem como a gente prevenir o AVC, prevenindo esses fatores de risco, né? Isso. Então, sempre importante aquela velha orientação que a equipe de saúde pode dar. Alimentação saudável, se manter ativo, sair do sedentarismo, né? Cuidar das suas comorbidades. Então, fazer um acompanhamento regular com o seu médico se você já tem alguma alteração aí cardiovascular, porque está mais propenso realmente a ter um AVC, né? E aí o quanto isso pode influenciar na vida da pessoa é muito pior do que só aquela doença cardiovascular talvez que ele tinha ali, que era mais fácil de ser controlada, né? Fran, isso mesmo. Mais alguma colocação sobre o nosso AVC? É isso, não hesitem em procurar assistência médica quando detectarem os sinais e sintomas que nós abordamos aqui. Então, o primeiro sinal e sintoma, corre para o hospital, vai lá visitar seu médico. Vai encontrar a Fran de plantão lá, ela vai fazer todos os exames e
sanar todos os problemas, né, Fran? Fran, como que o pessoal faz para te encontrar? Como que o pessoal pode conversar com você, te acompanhar aí no seu trabalho? Ótimo. O meu Instagram é doutora Francine Mendonça, tá? Lá eu publico coisas sobre neurologia, dor de cabeça, enxaqueca, tratamento, epilepsia, né? Uma série de temas. E eu lancei um canal também, Neurologia Sem Neurose, tá bom? Sobre temas de neurologia. Muito legal. Então pode encontrá-la no Instagram, Isso. pode encontrá-la no YouTube agora também. E ela é atriz, gente, ela não falou, mas ela tá na TV também. Essa menina é muito famosa. Olha, que ideia. Então se vocês virem ela pela TV, não se assustem, tá? Ela tá por aí na TV também. Fran, muito obrigado pela sua disposição de esclarecer pra gente um pouquinho sobre o AVC. Espero que tenha ajudado. Sempre bom ajudar com mais informações para os profissionais, pessoas leigas a saberem mais como reconhecer e procurar essa ajuda mais rápido, né? Sem dúvida. Muito obrigado, viu? Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.